O Além da Notícia está de volta. Nessa noite estamos falando sobre acesso a medicamentos no setor público e eu recebo aqui dois queridos convidados que eu quero aqui mais uma vez cumprimentar. Roger Marcos, advogado da União, e a Lilian Lauton, diretora do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Roger, a gente terminou aquele bloco falando sobre a dificuldade de se fiscalizar o recurso que é destinado em todas as esferas do nosso país para essa compra de medicamentos e fornecimento gratuito para aquele cidadão que necessita. Como funcionará melhor esse sistema? Ronaldo, é o seguinte, um dos pontos fundamentais da nossa conversa aqui, e os telespectadores que estão ouvindo, é que quem utiliza o SUS tem que fiscalizar o SUS, seja fiscalizar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, até o Poder Judiciário, que depois a gente vai discorrer sobre as questões ligadas à judicialização da saúde. Na questão dos recursos públicos, a gente precisa entender o seguinte: há um financiamento do município, do Estado e da União. No tocante a essas verbas que são transferidas da União para os Estados, como nós estamos dentro de um modelo federativo, surge a seguinte indagação. Quando a União transfere esse dinheiro para o município, esse dinheiro, ele tem que ser fiscalizado pelo próprio município, pela própria municipalidade, pelo próprio Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas Estadual, Tribunal de Contas do município, ou a União ainda detém o poder de fiscalização desses recursos. Se você entender que a União continua, e esse é o entendimento que deve prevalecer, que continua com o poder de fiscalizar os recursos, então nós temos um departamento dentro do Ministério da Saúde, chamado DENASUS, que deveria fiscalizar todos esses recursos junto com a Controladoria Geral da União, mas você imagina o nível de dificuldade que é fiscalizar mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, a única fiscalização eficaz é a fiscalização por via da cidadania. Tanto é que a Lei Complementar 141 e outros regramentos jurídicos criam uma figura de uma comissão em todos os municípios e que essa comissão receberia os relatórios do gestor municipal, que recebe os recursos, e essa comissão verificaria se esses recursos estão sendo aplicados. Então, nós temos aí, o problema está recebendo recurso, primeiro problema. Segundo problema, há subfinanciamento do sistema. Um outro problema, se está recebendo recursos e esses recursos não estão sendo gastos, e aí você teria N instrumentos jurídicos chamados ações civis públicas do Ministério Público que demandam que o gestor seja acusado de improbidade administrativa. Esse gestor, às vezes, é obrigado a devolver esse dinheiro aos caixas, ao caixa do ente. Ou um outro problema que, ao longo de 2015, 2014, se conseguiu muito avançar, que era o gestor gastar o recurso da saúde com outros projetos, com outros programas, de obrigar o gestor a repor ao Fundo Municipal de Saúde esses gastos. Rogério, só me explica uma coisa. Esse fundo que sai da União para os estados e os municípios, ele sai destinado, e com nome, por exemplo, tanto por cento vai para compra de medicamentos, tanto por cento vai para hospitais, área administrativa, tal. Isso já sai tudo delimitado? O recurso sai carimbado. Do ponto de vista seguinte, são vários programas, por exemplo, o programa de atenção básica. Sim. Então, a pessoa que está na ponta, a comissão, o cidadão, entrando no portal do Fundo Nacional de Saúde, ele pode saber quanto que o município recebeu para a atenção básica. Aí a pergunta que vai ficar é, aqueles recursos para a atenção básica foram realmente gastados na atenção básica? Por exemplo, o recurso para os tetos de média e alta complexidade estão sendo gastos com média e alta complexidade. Então, assim, são vários modelos de financiamento e aí a gente poderia entrar em outra discussão se esse modelo é correto ou não,
Mas uma coisa é evidente, nós temos subfinanciamento da saúde, precisamos resolver o subfinanciamento da saúde. Eu, pessoalmente, ao contrário da corrente majoritária que hoje tem no Brasil, acho que uma das possibilidades seria a volta da CPMF, especificamente para a saúde, como verba carimbada, como verba vinculada. E como o modelo é de caos, como a Lília está falando, até verba do pré-sal, um aporte financeiro maior no sistema. Apenas como um adendo na reflexão, o que fico imaginando é o seguinte, se a gente sabe que tem essa verba destinada à saúde, que chega lá ao Estado e ao município, e depende, claro que depende muito da idoneidade e da boa gestão daquele prefeito, daquele governador ou daquele secretário. E se isso ainda não é feito assim, imagine com a verba, mais verba ainda da CPMF. É nisso que não se acredita. Exatamente. Não é? É aí que eu quero chegar. Por que isso não está funcionando bem, não é, Lília? Eu acho que com mais um imposto, isso não viria a resolver os nossos problemas. Se a gente já tem na origem a dificuldade para a obtenção dessas informações que são tão importantes, se o município gasta aquilo que realmente ele necessita para a implementação de algumas atuações na saúde. Se existe a constatação de uma dificuldade de um rigor em relação a esse controle, não caberia outro imposto. Então, acho que eu sou contra a CPMF como solução para esse problema. Eu acho que teria que ter o destinamento maior do recurso para isso. Então, uma campanha para que realmente houvesse um convencimento da parte dos legisladores de que tem que haver uma contrapartida maior do ente federativo em relação a esse aporte de recursos na saúde. Tá, claro que a gente está falando aqui de uma forma abrangente sobre aquilo que é destinado, o montante financeiro que é destinado à saúde no Brasil, para os estados, para os municípios e tudo. Mas eu pergunto aqui, Rogério, há uma prestação de contas que comprova que foi aplicado aquele dinheiro todo que foi enviado para os estados, para os municípios na saúde, existe caso em que o município ou o estado devolveu o dinheiro porque não usou na saúde? Não existe. Do ponto de vista que ele recebe esse dinheiro e esse dinheiro ele é pouco para o que a população demanda. O que pode acontecer é então é uma constatação. O dinheiro que é enviado para os estados e municípios é sempre insuficiente? Uma constatação pessoal, do ponto de vista que você pode ligar a TV, a Lília é médica, sabe o que está acontecendo. Na prática, quando a gente vê o não funcionamento do sistema de saúde, a gente imagina que é porque falta dinheiro. Mas existe N situações. Por exemplo, vou dar uma situação aqui para você. Nós, através das decisões judiciais, algumas famílias, no desespero até, têm conseguido mandar filhos com problemas para tratamento nos Estados Unidos, principalmente no hospital de Miami. 5 pessoas, por exemplo, que foram enviadas, tiveram um custo de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais já resolveria uma quantidade de outro problema de outro lado. O negócio que nós temos em termos de direito, todo direito tem um custo. Quando você destina numa esfera, você está tirando de outra esfera. No início da entrevista, nós falamos o seguinte: há uma maior demanda por serviço de saúde, mas não se aumenta, na mesma proporção da demanda, o financiamento da saúde. Quer ver um exemplo muito simples? Nós tivemos a incorporação de 2 medicamentos para hepatite. Se me escrevi, só fosse por vir. Se eu estiver errado com os nomes, eu não sou muito familiarizado, Lília. São 2 medicamentos muito caros e que o SUS incorporou. E há uma demanda para incorporar outros medicamentos. Então, o que acontece? A indústria farmacêutica, a nível mundial, está cada dia produzindo novos medicamentos. Os médicos ficam sabendo que esses medicamentos existem.
Vamos colocar que esses medicamentos passam no teste da evidência científica. E aí há duas análises dentro da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação, que existe na Inglaterra, existe na França, existe no Canadá. Onde tem sistema público, existe essa comissão de incorporação do medicamento dentro do sistema público. A análise se ele tem eficácia e a análise financeira, se o sistema suporta incorporar aquele medicamento. Por exemplo, se você incorpora alguns medicamentos, como o Solires, que é para tratar uma doença rara, que o Solires é um dos medicamentos mais caros que existe no mundo, você teria, por exemplo, uma grande parcela do que é destinado à saúde só para um único medicamento. Então, nós temos que resolver uma equação que é difícil tomar uma decisão do ponto de vista do seguinte. E aí eu estou falando no mundo ideal. Não estou falando de roubo, não estou falando de desvio, eu estou falando do mundo ideal. É difícil você ter que enfrentar os novos medicamentos que estão surgindo sem ter recursos para isso. Então, se você pleiteia a incorporação de certas tecnologias que estão surgindo diariamente, é evidente que do outro lado da ponta, você tem que crescer a quantidade de recursos para isso. Quando eu falei mais cedo que um antigo ministro da Saúde da França falou assim, a saúde na França é um tronco da cidadania. Talvez a gente precisasse de ver isso aqui, né? A Lília discorda da criação da CPMF. A grande maioria da população brasileira, evidentemente, discorda. Mas eu sou de uma linha teórica que olho a quantidade de tributos que a gente paga, mas olho também assim, o Estado tem que nos devolver isso. Eu ainda sou otimista do ponto de vista que eu acho que o Estado pode melhorar a cidadania. Eu estava reclamando da cidadania, que a gente não tem a cidadania ativa, mas vou falar o lado positivo, nós crescemos imensamente. Eu só vou enfatizar aqui, eu não sou defensor e nem contrário à CPMF. Eu só quero interpretar o sentimento da população. Eu acho que a população não acredita que mais dinheiro será melhor administrado, porque a população hoje entende que é má gestão o problema. Mas eu preciso avançar aqui na questão. Mas não sou contra nem a favor da CPMF, não. Acho que o assunto precisa ser debatido. Mas estou tentando interpretar os sentimentos daquelas pessoas com quem a gente conversa, com né? certeza. E você citou que existem coisas muito boas acontecendo no SUS. E eu também sou obrigado somos todos honestamente obrigados a dizer, tem muita coisa boa que funciona no SUS. Tem pessoas que estão recebendo medicamentos, tem pessoas que estão sendo assistidas. Embora haja falhas também, né, nesse acompanhamento, nessa assistência toda. Lília, eu queria saber o seguinte, você que está mais aqui na esfera, lidando diretamente também com as pessoas, a que tipo de medicamentos de assistência, o que o cidadão tem direito quando se fala de medicamentos no setor público? O quê? Porque tem muita gente que talvez esteja precisando, mas até hoje não foi atrás. Sim. Eu acho assim, o mais difícil atualmente e que se torna um desafio na prática do médico brasileiro é você conseguir fazer um diagnóstico, porque o paciente vai enfrentar um percalço para chegar, para retornar com você com os exames solicitados. Hoje, com esse sucateamento que está, por exemplo, tem muita conquista, temos muita conquista. Mas a gente nota também, a gente percebe que essa cobertura ainda fica a desejar, né? Você tem uma gama de pacientes atendidos, você tem algumas dificuldades que eu vou traçar as principais em relação ao diagnóstico, o paciente não consegue fazer exames em tempo hábil para ter um adequado diagnóstico. Então, todos esses são desafios que tornam a prática médica um tanto complicada hoje. No sistema público, frisar isso, porque você já não vê essa dificuldade no sistema privado, né? Eu acho que no entendimento, se a gente tem como a evidência do envelhecimento maior da população, da necessidade de práticas estarem também se ajustando, porque eu não acho também que, a partir do princípio de que, como temos um contingenciamento financeiro, não podemos dar para esse paciente o melhor que existe para sobrevivência, para resolver o problema dele. Eu também acho que isso não cabe
A medicina, pelo menos, se pauta pela modernização, se for medicina baseada em evidências. A própria evidência faz com que você tenha o corroborativo de que aquilo ali é ciência, de que você está fazendo o melhor para o paciente. Então, eu acho que o grande dilema do médico brasileiro no sistema público é saber se o seu papel realmente ele está sendo, se ele está tendo realização naquilo que ele está fazendo. Daqui a pouquinho eu quero voltar nessa questão aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente em casa que diz que está hoje feliz porque conseguiu no sistema único uma cirurgia, conseguiu medicamento, conseguiu um monte de coisas, mas eu queria saber a demanda daqueles que não conseguem, que por isso é o que mais aparece nas páginas de jornais, na imprensa, em tudo. Já já a gente volta tratando desse mesmo assunto.